porque quando nós lemos o chamado de Abraão, a invocação, né, a convocação de Abraão, ainda Abraão, nós partimos do Gênesis 12, mas na verdade a convocação do Eterno para Abraão é em Gênesis 11. Você falava isso aqui em off. Que o Senhor, após o dilúvio, se levanta um homem na terra chamado Nimrod. Nimrod se torna um poderoso caçador. E o Senhor, ele tinha dado uma ordem. Interessante que essa ordem do Senhor foi dada a Adão de espalhar sobre a terra. E Nimrod falou assim, não, nós não vamos nos espalhar pela terra, não. Nós vamos fazer aqui um lugar, uma torre, nós vamos ficar aqui. Né? E aí o Senhor confunde as línguas ali, espalham aqueles que ali se encontravam, né? Era uma única língua, um único povo só. E dali surgem as nações. E quando as pessoas se separam, a partir dali começa a idolatria. Então o contexto pelo qual Abraão é chamado é o contexto de idolatria, perdão. No contexto de idolatria. Diz a cultura que Terá, pai de Abraão, ele era muito rico na sua época, porque ele era dono de uma fábrica de ídolos. Então, em um mundo completamente politeísta, né? O politeísmo são várias divindades, né? Quando a pessoa cria várias divindades. Você vender ídolos, com certeza você vai ser bem sucedido. Então, diz a cultura que Abraão, ele era um sheik. Um homem muito rico, ainda Abraão. Mas só que é interessante quando você vê, então o Senhor está trazendo novamente, assim como ele fez de Adão, ele levantou Abel. Aí Caim foi e matou Abel. Perdão, que ele chama nos bastidores também, irmão Marcos, né, limpando o suor ali. Eu até te abençoe, irmão Marcos, aí, em nome de Jesus. E eu sei assim mesmo. Interessante que geralmente acontece luta. Todo podcast tem luta. Só que esse não teve lutas antes de vir, mas teve durante. Acho que isso vai ser glorificado. Então o Senhor levanta Abel e Caim mata Abel, né? Quando fim ali numa geração justa, uma semente justa. E aí o Senhor dá Sete a Eva. E Eva faz até um cântico, né? E aí de Sete, que é um justo, aí você vai ver que todo aquele processo vai desencadear na Gênesis 7. A terra está corrompida de novo. O Senhor levanta Abel, um justo. E limpa toda a terra, aí acontece tudo de novo. E agora, quando Gênesis 11, é quando o Senhor vai, nesse caos todo, novamente continuar, embora o Senhor só tenha um plano, né? Vamos lá. Ele vai dar continuidade. E aí vai chamar a família toda de Abraão. Não sei se vocês já leram isso. Ele chama todos. Todos. E terá todos. Só que nós não sabemos o porquê, no meio do caminho ali, alguma coisa aconteceu. E aí o Senhor vai invocar Abraão agora, da sua família. Até então, o Senhor quis um projeto para toda a família de Abraão, não só para Abraão. Mas por algum motivo, talvez pela idolatria, o Senhor agora vai convocar Abraão. E aí o Senhor começa a história de Abraão, nós chegamos no capítulo 12 aqui, quando começa a convocação de Abraão. Né? Vocês querem falar? Eu acho, assim, a gente estava falando agora do nome, né? Uma vez até, foi até que você falou comigo, né? Porque que o Lucas tinha apelido de Ló. E o nome tem um significado, né? O nome. E aí eu fui pesquisar, né? O significado do nome Ló. Aí eu vi que o nome Ló, ele significa aquele que está encoberto pelo véu. Aí eu fiquei assim, falei, caraca, né? Aquele que está encoberto, aquele que ainda está sobre o véu. E aí eu falei, bom, então eu vou ver o que significa Lucas, né? Aí fui ver o que significa Lucas. Aí Lucas é como se fosse o iluminado, aquele que leva que carrega o sol, que carrega, né, a iluminação, né, como se fosse isso. Aí eu fiquei pensando, né, eu falei, meu Deus, né, não pode, né, os dois nomes, né, muito interessante. Porque, ao mesmo tempo, aí o que é mais doido é que o nome do seu filho é Lucas e você chama de Ló. Porque então véu fala de algo que ainda não está completamente claro. Revelado. E luz significa revelação, conhecimento.
Né? Então, os dois nomes são opostos, porque ao mesmo tempo que ele está, ou aquela coisa, né? A revelação é progressiva. Né? Você vai revelando a sua vontade no decorrer da história. Então, só se foi isso. Eu sou um Ló, né? Que ainda estão encobertos, ainda pelo véu. Mas eu cheguei nesse... Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai, vai ser revelado ali para ele. Sim. E igual Abraão, né? Eu particularmente, eu gosto muito de Abraão. Eu gosto da história. Porque é uma história de fé, né? E obediência. Porque a gente estava aqui falando, quando Deus chama ele, Deus não falou para onde ele ia. Deus só falou, sai e eu te mostrarei. E ele obedeceu. Ele obedeceu e ele foi. Então você vê que a fé, né? A fé que ele tinha em ir para um lugar que ele não sabia onde era, né? E hoje a gente tem essa... Eu vejo que hoje a gente não tem essa fé, né? Assim como a comida, a gente quer uma coisa rápida, uma coisa pronta, a gente também acha que as coisas de Deus é assim. Sabe assim, Deus vai, fala, te dá uma promessa hoje, e aí você acha que Deus falou para você hoje, mas aquilo ali pode levar 10, 20, 30 anos. E a gente não tem essa coisa de esperar. A gente quer para ontem. Deus falou, mas a gente quer para ontem. Não tem essa fé de que Deus falou vai cumprir. Não importa o tempo. Vai cumprir. Sim. Quer falar um pouco? Só uma parte que ele estava falando também, mas naquela época, né, Deus falava, né, diretamente com seus escolhidos ali, né, igual o menino, o Senhor usa alguém para falar, né, para o irmão. Imagina naquela época, ela está falando, o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, né? Foi o Senhor, ele não sabia, né, o que esperar e tal, mas ele obedeceu a voz do Senhor, né? Vai, então o Senhor me falou, então, né, eu posso tapar os olhos ali e confiando, né? Se o Senhor está me mandando ir, porque né, ele já está vendo lá na frente. Então não tem essa, mas e isso? E está questionando, né? Senhor, mas eu vou para onde? E vai acontecer isso? Você vai prover isso, vai prover aquilo? Não está falando, muitas vezes a gente quer para ontem. Senhor, vai, faz isso, faz aquilo. Senhor, mas e isso? Se fizer isso eu faço. Né? Senhor, vai prover isso? Não, condição para obedecer, né? Senhor, mandou e vai. O Senhor está te falando ali, segue, vai, obedece, vai. Eu estou caminhando com o Senhor Jesus tem 22 anos, eu acho. 22 anos caminhando com Ele. Uma das coisas que eu aprendi muito bem é que caminhar com o Senhor, ela não te dá a possibilidade de respostas. O Senhor tem todas as respostas que eu preciso. O Senhor tem a resposta para toda indagação do meu coração, entende? Então, mas Ele não dá. Então, assim, se você quer caminhar com o Senhor, entenda uma coisa. Nem sempre você vai conseguir ter a resposta que você quer. A vida ela não vai permitir que você ande com o Senhor e dependa do entendimento do Senhor. Mas sim do seu entendimento. Agora, o Senhor te chama para andar com Ele segundo o entendimento e a confiança. Quando chama Abraão, cara, como você falou, Abraão acho que é pai de muitos. Tá? Se não me engano, o nome Abraão é pai de muitos. Aí Abraão significa pai de nações, né? Pai de multidões, pai de nações. E assim, nome, como você falou, pensando nas culturas orientais, nome, quando o pai dava o nome ao filho, ele estava dando identidade, destino, futuro, projetando o filho para aquele futuro que eles queriam. E assim, interessante porque é ilógico, né, a história de Abraão, por exemplo, o nome dele, como o cara o nome do cara é pai de muitos, e o cara não tem nenhum filho. Tremendo. Então, assim, se nome é identidade, ou seja, você é o seu nome, então como é que você é pai de muitos se você não tem ninguém? Senhor, está dando essa promessa, não, você está falando. Sim. Não tem um filho, como você é pai de nações? Então, imagina você chegando lá, um Sedex, lá, um Mercado Livre, chegando lá assim, estou procurando o pai de muitos. O pai de muitos, mas naquela casa não tem ninguém.
E assim, é interessante, como você falava, cara, o Senhor, ele não vai dar tudo que nós pedimos. Mas ele vai dar muitas coisas que nós não queremos, mas ele vai dar porque não tem a ver conosco, né? Você vê que Abraão, ele vai sair de onde ele estava, e por quê? Por intermédio dele, todas as nações da terra serão bem-aventuradas. Por intermédio da obediência. Então a gente pensa, Marcelo, mas isso promete, passa 10, 20 anos. Porque nós não estamos ainda maduros o suficiente. Não vou te falar nem para receber, mas para desfrutar. Já viu quando você pega, você pega uma pepita de ouro aí, e dá para uma criança de 3, 4 anos. Você chega um cara com pirulito, cara, ele vai trocar aquela pepita de ouro. Tem valor nenhum. Ele não tem entendimento, né? Aquela coisa legal, mas ele não tem entendimento. Para os olhos humanos é algo impossível. Muito pai passou, você está falando, eu não tenho um filho. É aquilo que eu falei antes, né? É tampar o olho mesmo, sei lá, Sim. E assim, Abraão, quando ele é muito lindo, porque Abraão, não sei se você pegou isso, quando o Senhor fala em Gênesis 12, ele fala assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. Paulo vai falar em Romanos, se não me engano, que esse em ti, na verdade, não era, esse em ti não era em Abraão, mas também não era em Isaac. Esse em ti é Cristo. Então, em Cristo serão benditas todas as nações da terra. Esse em ti é em Cristo. Mas é lindo, não sei se vocês já pegaram isso aqui, porque Abraão, por que Abraão é o pai da fé? Já se perguntaram, por que Abraão é o pai da fé? Eu perguntei, por que ele é o pai da fé, cara, se Noé vem antes? Adão vem antes. Noé é um dos campeões da fé, de acordo com Hebreus 11. Por que Abraão é considerado, é chamado pai da fé? Então, é porque minha cabeça está falando isso mesmo, minha cabeça já está lá em Gênesis 22. Já está lá. Então, sim, tem a ver com o que eu já li. Já está lá, ó. Deixa agora vocês vai- falar, então. Não, Mas desenvolver, já estou lá em 22 já. Olha lá, manda ver. Então, já pulando para o Gênesis 22, até preguei um pouco, falando um pouco sobre Abraão, no ano passado, na questão de você perguntar, o que você já ouviu falar sobre Abraão? Vou dizer, né? Sim, é aquele considerado o pai da fé. Por quê? Eu já vou jogar lá para o sacrifício de Isaac, né? Até eu preguei um pouquinho também. Tipo, porque considera pai da fé. Não, você está falando, meio outros antes dele. Né? Naquela época, o Senhor falava diretamente com eles. Né? Também os caras me obedeceram. No meu entendimento é assim. Né? Quando o Senhor pediu para Deus, falou orientações, né, para Abraão, sai da tua terra e tal. Ele seguia as orientações, como outros também seguiam. Né? Quando ele pediu, então sacrifique seu filho Isaac. Né? Vai no Monte Moriá e tal. E ele foi. Aí o que aconteceu? Quando chegou lá, né, o anjo falou, não faça isso. Aí o meu diferencial está nessa questão aí. Porque ele, como outros também ouviu a voz do Senhor, o anjo falou ali com ele, com Abraão. Né, ele soube diferenciar a voz do anjo e a voz do Senhor. Aí eu falo para você de casa, às vezes você está aí. Ela fala de questão de promessa, né? Mas o Senhor falou promessa que não vem. Aí você está aí, Senhor, eu estou nessa luta assim e tal. Mas a questão é, ali como Abraão ouviu, né, a voz do Senhor e ouviu também a voz do anjo, mas soube diferenciar, né, o anjo falou, não faça isso, ele não obedeceu. Então a minha questão pai da fé está nessa questão. Ele soube diferenciar a voz do Senhor da voz do anjo. Então, se você está questionando, né, como muitas vezes fazemos, então saiba ouvir, né, primeiramente, a voz do Senhor, sabe diferenciar. Né? Aí eu sempre falo, mas os olhos humanos, Abraão não fez sacrifício, fez. Né? Porque senão, como o Senhor pediu para ele fazer o sacrifício, né? Se não tivesse feito no seu coração, talvez o Senhor teria deixado ele matar Isaac. Então, aos olhos humanos, como ele está falando aqui, aos olhos humanos parece impossível, né? No coração de Abraão ele fez sacrifício. Hebreus 11 fala. Foi a fé dele. Hebreus 11 fala que pela fé ele sacrificou Isaac e recebeu Isaac dentre os mortos. Ali remete a Cristo, né? Sim. O pai e o filho ali. Porque engraçado, porque quando tu falou assim, vou falar sobre Abraão, eu comecei a ver várias pregações sobre Abraão, né? E Isaac, ele não era uma, tipo assim, ele não era uma criancinha, ele já tinha uma idade, né?
Então, assim, você vê que ele foi ele e o pai lá para... O pai, né, falou que ele ia subir, fala no caso com o cara lá, que o empregado, né, olha, nós vamos, mas nós vamos voltar. Entendeu? Então, e aí Isaac vai também. E chega lá e cadê o cordeiro? Se ele fosse uma criancinha, né, se ele fosse pequenininho, né, assim, a gente podia entender que Abraão ia pegar, colocar lá, né, e sacrificar. Mas ele era grande, entendeu? Então ele estava ciente de tudo que estava acontecendo. E mesmo assim, ele se submeteu a seu sacrifício, né? E ele foi ali, ele se submeteu. E ali a gente vê claramente ali, né, Jesus. Ele se submeteu à cruz. Isso é algo feito conscientemente. Conscientemente. É interessante que eu falo, tem coisas que a gente está explícito, mas a gente acha que não. Até o anjo diz para o Senhor assim, né? Diz para Abraão, não sacrifique o rapaz. Não o menino, não o rapaz. A cultura judaica diz que Isaac tinha 33 anos. Exatamente a idade que Jesus foi. Ah, eu não sabia. Exatamente. Assim, então, acho que é interessante porque, tipo, né, como eles pintam uma criança, né, pelo assim, as pinturas das artes, uma criança seria 8, 12 anos, né? Uma criança de 12 anos teria força suficiente para carregar com madeiro. Sim. Né? Por isso que Jesus ele não pôde ser crucificado com 6 meses, né, quando Herodes manda matar a nível de sacrifício, né, todas as crianças que tinham nascido, não, ele não podia ser morto ali. Ele não tinha a maturidade para suportar o peso do madeiro. Isso tinha que ser com 33 anos. 30 anos é a idade que o sacerdote, porque o sacerdote começava a ministrar no templo. É considerada a idade madura. Então, por isso que Jesus começa com 30 anos. E Isaac se encontrou com 33 anos quando ele foi para ser oferecido. Conscientemente. Tinha que ser conscientemente. Assim, tem um código muito lindo aí, como a Tati falou, que o anjo aparece para Abraão, né? Ali já Abraão. E o termo, ou a palavra para anjo no hebraico é malar. E malar é uma palavra que ela pode ser tanto aplicada em anjo, um ser divino, né? Um ser angelical, quanto é um pastor. Por isso que em Apocalipse está escrito assim, o anjo da igreja escreve. Tem muita gente que entende que esse anjo da igreja é um ser divino. Não, é o pastor. É o pastor. Né? É o pastor. Então, assim, por que tem também, muitas das vezes, pessoas frustradas? Porque estão ouvindo voz de malar. Estão dando crédito a malar, como se malar fosse Hashem. Né? E não, mas o Senhor, poxa, eu estou esperando o Senhor cumprir aquela promessa que Ele fez. Tá, mas Hashem te falou? Não, Hashem não me falou. Malar me falou. E malar é mensageiro. Né? Sim, mas às vezes são pessoas falando que o Senhor está te falando, eis que te digo, e na verdade não é o Senhor, é malar. Saiba reconhecer o Sim. Então, mas e aí foi que eu falei lá na célula lá, né, da gente do Rio, semana passada. Que a gente tem que saber identificar a voz do Senhor, né? Porque o Marcelo, se ele me liga, eu vou saber identificar a voz. Eu vou saber que é o Marcelo. Mesmo se for um outro número que, né, ele trocou o chip, ele me liga de um outro número. Eu vou saber identificar que é a voz dele. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. E muitas das vezes a gente fica nessa confusão. Ah, porque foi que não foi? Porque você não identifica, porque você não tem intimidade com o Senhor. E aí você vai, aí cai nisso aí, né? Você não consegue, aí você acha que mas não é. Não é a voz do Senhor. A gente só consegue identificar quando a gente tem intimidade. A intimidade do Senhor diz a palavra para aqueles que o temem. E temer o Senhor, Marcos, é o pessoal. Então é mais fácil para mim buscar malar.
os caminhos mensageiros. Sim. O apóstolo Paulo até fala assim que se aparecer um outro malar, né, um outro mensageiro, e ele está falando no sentido disso, no ser angelical, ou um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu tenho vos pregado, considerai o anátema. Cara, tu tem que estar muito estruturado na doutrina, na sã doutrina, porque a gente sempre conversa muito sobre isso, a sã doutrina, André, a sã doutrina, solidificar nossa fé na sã doutrina. Tu tem que estar muito solidificado na doutrina, na sã doutrina, cara, para aparecer um anjo para você, você fala assim, tu está repreendido. Sim. Um anjo aparecer para você e fala, tu tá errado. Né? Então, ainda que apareça um anjo do céu e pregue um outro evangelho, para você conhecer um outro evangelho, você tem que conhecer o que é verdadeiro. Como João diz, nós já estamos no que é verdadeiro. Então, assim, que nós, como uma geração que já está, para uma geração que está chegando, que a gente consiga passar isso com toda a essência, com toda a verdade. O temor do Senhor, né? A intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Às vezes você vê pessoas aí que, nossa, queria ser igual a ele. Então, é o mesmo Deus, é o mesmo chamado, né? É a mesma intimidade. Agora, você só descobrir essas coisas se você tiver intimidade com ele. Temor do Senhor. A intimidade é para aqueles que o temem.